Meu nome é Juliana Naves, eu nasci em Itabira, mas sou filha de forasteiros. Meu pai veio de Divinópolis e minha mãe é de Ouro Preto. A minha história com a livraria começou na juventude, quando eu descobri que a minha ficha aqui no Centro Cultural nunca era suficiente, eu estava sempre trocando. E eu juntei com uma amiga que também tinha muitos livros, e daí nós resolvemos começar a alugar nossos livros. A gente tinha muito livro, mas a gente não tinha grana para comprar livro. Então, o que a gente fazia? A gente alugava nossos livros, fazíamos no mimeógrafo uns papeizinhos e distribuíamos nas escolas, convidando as pessoas para irem na casa dela, que era bem central, para alugar livros que caíam no vestibular, porque naquela época cada faculdade pedia um livro diferente. E aí nós pegávamos a grana que a gente conseguia alugando os livros, íamos na Galeria do Ouvidor, comprávamos mais livro. Passava o vestibular, a gente pegava aqueles livros do vestibular que passou, voltávamos lá, trocávamos em outros livros. E assim surgiu o Clube da Leitura. E é por isso que tem esse nome, porque era realmente uma locadora que a gente tinha como clube. Eram duas amigas que tinham livros e a gente começou a fazer isso para fomentar a nossa vontade de adquirir livro. Não tinha grana, né? E aí ela passou no vestibular e foi embora da cidade e eu fiquei com os livros e daí surgiu uma oportunidade de eu montar uma banca de revistas. Daí eu falei, mas só uma banca de revistas? Então eu vou colocar minha locadora, que eu já tenho, vou trazer para cá. E aí as coisas foram engrenando, né? Então a locadora, então também vou vender livro. Então vou vender revista, vou alugar livro, que eu já tenho, vou vender revista, vou vender livro. E aí as coisas foram andando assim. Com o passar do tempo, eu tirei a locação de livros. Com o passar do tempo, eu mudei para um ponto maior, aí eu entrei com o café, que até hoje é o único café expresso da cidade, pasmem. E aí depois eu tirei as revistas. Quando eu fui para o Bretas, que é o atual ponto, né? Nós começamos no Centro Histórico, era um casarão lindo. Depois nós passamos para um outro mais lindo ainda. Ficamos lá nesse segundo casarão durante 2 anos. Depois a gente optou pelo empreendimento que o Bretas estava oferecendo na ocasião. Era a proposta do primeiro shopping de Itabira. Durante muitos anos foi realmente, né? Mas as coisas vão mudando. Hoje a gente está passando por um período muito, muito ruim lá na nossa galeria. Mas por incrível que pareça, já fechou loja de roupa, já fechou de tudo e a livraria está lá. Então, a ideia é ficar lá, até mesmo porque a gente não tem condição atualmente de mudar, porque toda mudança requer investimento, né? Então, na atual circunstância que a gente vive hoje, a gente não pode pensar em fazer nenhum aporte. Nós temos uma expectativa de que a galeria seja reformada e que a gente finalmente consiga colher os frutos da reforma, e, enfim. É cíclico, né? As coisas a galeria vai e volta. Então, eu acho que, em resumo, o livro é a memória de um povo, né? Basta você ler Fahrenheit para você entender, né? Que se você quer destruir a memória de um povo, você destrói os livros, né? E o livro, a chegada do livro digital não me assusta. Eu acho que o livro, ele é um objeto de desejo e tem todo um contexto, não só histórico, mas afetivo por trás disso também. E não é porque eu sou livreira de vender livro físico que eu defendo, sabe? Eu acho que a gente já está assim, se deixando levar demais por coisas não palpáveis, né? Então o livro ainda resgata essa memória da gente. Agora, com relação à importância do livro como objeto, assim, eu acho que as pessoas têm que entender que se você, por exemplo, eu vou falar aqui de direitos autorais. Muitas pessoas, às vezes, como a gente trabalha com o livro, aqui empresta o livro, lá na livraria eu vendo. Às vezes as pessoas têm mania de falar, não, pode deixar, eu vou xerocar o livro, né? Tá muito caro, eu vou xerocar e tal. Eu acho que as pessoas não dão importância por tudo que está por trás do objeto livro. Entendeu? Assim, eu não sei se eu consigo me expressar bem. Por trás de um livro tem um autor, um tradutor, uma pessoa que preparou ali a parte de diagramação, tem uma equipe inteira para a pessoa chegar no final e falar para você, isso aqui é caro, porque ele só tem 40 páginas,
mas você sabe quanto tempo a pessoa levou para escrever aquelas 40 páginas? Quanto ela teve que estudar? Quantas, né? Qual foi a trajetória, né? Se a gente for olhar em termos... Eu sempre volto muito no que meu pai usava. Meu pai falava muito ditados populares, sabe? Eu tenho mania de repetir ditados populares. Então, você vê as pingas que eu bebo e não vê os tombos que eu tomo, né? Você não sabe o que está por trás daquele livro para você falar que ele é caro, né? Você não sabe o que está por trás da vida de um livreiro para você comparar o trabalho do livreiro com você entrar e dar um clique na Amazon, que é a maior potência mundial. Ela põe qualquer empresa daqui de Itabira, de Belo Horizonte, de física, de porta, no bolso, né? E as pessoas chegam no estabelecimento da gente para comparar o trabalho da gente com um clique na Amazon. Então, hoje eu vivenciei uma coisa muito que serve de exemplo. Às vezes a pessoa entra na Amazon e lá tem uma infinidade de livros, uma infinidade de opções. Mas você, por mais que você leia a resenha, você não tem uma pessoa ali para trocar ideia com você, para te falar uma vivência dela e de todo o universo que ela viveu. Por exemplo, eu tenho 24 anos que eu estou no balcão da livraria. Eu sei histórias que eu não li, mas que os meus clientes leram e vieram me contar. Então, às vezes, as pessoas chegam na minha loja e falam comigo, eu gosto de vir aqui falar com você, porque, nossa, você já leu tudo. Eu falo, eu não li tudo, mas eu sou uma ótima ouvinte. As pessoas vêm aqui, compram um livro, voltam e vêm me falar o que elas acharam, a experiência de vida que elas tiveram com aquilo, e eu vou juntando, aquilo é um mosaico, entendeu? Então, se eu for realmente falar só dos livros que eu li, eu me sinto envergonhada, eu leio pouco, em vista do que eu deveria ler. A livraria me toma muito tempo. Às vezes meu marido fala assim, esses livros aí que você vai levar para passear lá em casa esse final de semana? Porque, poxa, eles vão, muitas vezes eles voltam e você nem folheou. Mas toda oportunidade que eu tenho, eu tô lendo. Então, acho que aí entra o papel do livreiro, ele fazer o canal em que vai achar a pecinha que vai ligar ali você no prazer da leitura. Tem muita gente que entra e fala pra gente, eu queria tanto gostar de ler. Eu falo, não, você só não descobriu ainda, vamos lá. E aí você abre um diálogo e você começa a entender a história de vida daquela pessoa, entendeu? Os gostos dela, né? Por isso que a gente coloca dentro da livraria um café. O café não é para ganhar dinheiro com café. O café é para você se sentir acolhido, porque o café puxa um papo, né? E a escolha de um livro tem que ser uma coisa tranquila. Você não chega numa livraria e já com aquele objetivo de eu vou ali e vou pegar aquele livro, a não ser que você venha com uma referência. E essa referência é de alguém que fez o papel de livreiro lá na sua vida, né? Um amigo que leu e te falou. Esse é o papel do livreiro, né? Chegar uma criança lá e você mostrar para a criança o universo que tem ali. Eu já tive uma situação recente agora que me deixou muito constrangida, que um pai entrou na loja e virou na porta da loja, ele falou para mim assim, eu vim trazer meu filho porque ele não está se comportando bem, então eu dei um castigo para ele e ele vai ter que ler um livro, né, filho? E aí eu olhei e falei assim, cara, que castigo massa que seu pai te deu. Nossa, mas eu ia querer ser muito bagunceira. Eu não ia nem querer estudar, porque se eu ganhasse um castigo desse todo dia, vem cá que eu vou te mostrar umas coisas aqui, né? Ah, não, pai, vamos escolher um outro castigo, porque esse aí não vai rolar. Daí ele vai começar a querer fazer bagunça todo dia, entendeu? Mas assim, eu fiquei com o coração apertado de ver que o pai estava impondo para o filho como um castigo. Falei, caraca, quando que esse menino vai começar a gostar de ler? Nunca, né? A gente já reclama da escola. Fala, quando eu estudava, o professor mandava eu ler um livro chato, né? Aí vai teu pai te dar de castigo, né? Enfim, eu gostaria muito que Itabira fosse uma cidade reconhecida pela cultura. Eu acho que a gente tem potencial para isso. Acho que Itabira tem muito potencial para ser uma cidade de comércio forte. Existem várias cidades no país que vivem só do comércio, né? Eu falei no início que meu pai é de Divinópolis. Divinópolis é uma cidade que vive basicamente do comércio. Ela se encontrou, né? Acho que Itabira tem muito potencial, sim, para viver da cultura.
da cultura em torno dos caminhos drummondianos, que é um museu único, né? E tanta gente não conhece. Não precisa ser em torno de Drummond. Olha a nossa zona rural, cada coisa linda que a gente tem, as cachoeiras que a gente tem. É muito rico. Meu filho não fala em sair daqui e eu nunca fui o tipo de mãe que falava, eu só vou esperar meu filho completar idade para ele estudar fora, porque Itabira não tem futuro para ele. Pelo contrário, eu sempre falo para ele, quer ficar aqui? Vai ser feliz aqui, porque é aqui que a gente tem raiz, é aqui que a gente tem amigos, né? Não acho que a gente tem que viver só em razão de, eu vou morar na Europa porque a qualidade de vida é melhor. A qualidade de vida sou eu que faço, né? Eu faço o meu todo dia, né? Saio de casa todo dia para fazer minha parte. E acho que tem muito potencial nesse sentido de cultura, trazer mais cursos, mais faculdades, né? Gente atrai gente, né? Acho que o caminho, se fosse eu para decidir, o caminho seria por aí, pelo lado da cultura mesmo. Mas a livraria vai estar lá.